Porque é quinta-feira, na Rádio Cova da Beira, a rubrica Mais Vale Prevenir-se, com a chancela da Beira Serra. Daniel Morgado é psicólogo, é técnico desta associação que está a assinalar 30 anos de existência e no âmbito, precisamente, deste aniversário, há mais uma iniciativa a destacar. Olá, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todo o auditório. Como a Beira Serra faz 30 anos e ao longo deste ano temos feito algumas atividades, esta semana nós decidimos que queríamos promover alguns materiais que foram desenvolvidos no âmbito do projeto Abraço à Escola ao longo destes anos todos, desde 2008, e temos também um guia pedagógico online que foi feito há já algum tempo, mas continua, na nossa opinião, bastante atual. Necessita talvez apenas algumas alterações que são mínimas e as nossas convidadas poderão também falar um pouco sobre isto, mas continua, na nossa opinião, atualizado. Ele chama-se Telemóveis Uso ou Abuso, pistas para professores e alunos, e está disponível em telemóveisusoabuso.com. É uma ferramenta para ser utilizada por professores em contexto de sala de aula. Mesmo no momento em que as escolas estão a ponderar a proibição da utilização dos telemóveis em contexto escolar, queremos que este guia continue a ser válido e se calhar até mais válido ainda, porque ele fala exatamente do uso ou abuso dos telemóveis e porque ele foi pensado para ser usado nos telemóveis dos jovens ou em portáteis, em computadores, numa sala de informática. Portanto, ele funciona em todas essas plataformas e se não houver disponibilidade de telemóveis, ótimo, pode ser utilizado numa outra plataforma. Inicialmente nós pensamos isto até porque numa ótica de sermos justos para com os jovens, visto que nós dizemos que às vezes não precisam tão cedo assim dos telemóveis, nós não queríamos que nenhum jovem se sentisse constrangido por não ter telemóvel. E esse foi até um dos pressupostos que nos levou a criar aqui uma multiplataforma e, não roubando aqui mais tempo à rubrica, apresentar as nossas convidadas de hoje. A professora Liliana Garrido, que foi uma das pessoas que de forma mais consistente utilizou este guia online. Ele já tem centenas de utilizações, mas algumas pessoas ou alguns professores utilizaram de forma única, 2 vezes, 3 vezes. A professora Liliana Garrido não sei bem quantas vezes ou em quantas turmas o usou, mas quando nós pensamos logo o nome dela porque temos noção completa que ela foi uma das pessoas mais consistentes a utilizar este guia. A pessoa Liliana Garrido, quando endereçamos este convite, lembrou-se de uma pessoa que seria interessante trazer uma jovem para nos dar também a visão de quem estava do outro lado, no fundo dos jovens que foram alvo, digamos assim, desta intervenção. E temos então a jovem que chama-se Mafalda Mingote, que já poderá falar um pouco de si. Creio que já foi há algum tempo que foi aplicado esta ferramenta na turma dela. Ela está neste momento no 12º ano, na Quinta das Palmeiras. Mas, se calhar, dando aqui um pouco de abertura para que também elas falem um pouco e se apresentem. Professora Liliana, gostaria que nos falasse um pouco o porquê da utilização deste guia, também a opinião, o que é que a levou a tão consistentemente nos pedir o acesso, isto porque a utilização do guia pressupõe um pedido para existir aqui um acesso personalizado, pressupõe que seja feito um pedido à Beira Serra, e o porquê de tantas vezes ser utilizada esta ferramenta? Ora, bom dia. A utilização da plataforma permite que seja debatido o tema do uso e do abuso do telemóvel. O telemóvel é, de facto, uma ferramenta essencial nos dias de hoje, mas é importante refletir sobre os hábitos dos alunos na sua utilização. E para este guia permite promover uma maior consciência por parte dos alunos do tempo que gastam no ecrã de um telemóvel. Portanto, e daí a utilização deste guia. Eu dava a palavra à Mafalda, que foi uma utilizadora há 3 anos, e pode-nos dizer mais concretamente ela como aluna, como vê. Então pronto, bom dia a todos. Como a professora já referiu, eu já respondi a este questionário há cerca de 3 anos. Na altura, nós, quando nos foi dado, primeiro respondemos ao questionário individualmente, cada um fez as respostas naquilo que era o seu uso de telemóvel.
Depois, enquanto grupo, nós avaliámos as respostas e muitos dos meus colegas, demonstraram até um certo choque com o tempo de horas que nós realmente passávamos, porque nós não tínhamos essa noção. Nós respondemos ao questionário numa altura também, acho que foi muito interessante, porque tínhamos acabado de sair do confinamento, então havia uma dependência ainda maior das tecnologias em geral, então daí as horas se calhar serem muito superiores àquilo que temos, se calhar hoje em dia, se voltássemos a fazer o questionário, as horas seriam um bocadinho diferentes, pelo menos falo por mim. Mas a verdade é que o questionário foi bastante útil e eu acho que toda a gente ficou assim a pensar um bocadinho mais sobre aquilo que era o seu uso dos dispositivos móveis, porque realmente é muito mais do que aquilo que nós estamos à espera e isso não é saudável para a maioria de nós. Para os ouvintes também perceberem, a plataforma tem aqui vários passos. O primeiro passo é a apresentação e depois da apresentação o professor vê a apresentação, percebe o que é o guia pedagógico e se estiver então interessado faz o pedido nessa plataforma já de acesso e nós devolvemos um link personalizado com um código e que vai permitir que logo no início da sessão, a sessão começa exatamente com este questionário que a Mafalda nos falava. Esse questionário pergunta coisas como qual é o tipo de equipamento que tem. Nós vinhamos a conversar, se calhar uma das coisas que nós temos ali fazer uma alteração, porque nós perguntamos se não tem nenhum equipamento, se tem um telemóvel, se tem um smartphone. E hoje em dia, para um jovem mais novo, não há distinção entre um telemóvel e um smartphone, porque todos eles são smartphones e para ele já não faz sentido um telemóvel com teclas. Qual é, por exemplo, a rede social que utiliza mais? Há várias, nós já também percebemos que temos que lá incluir outras, porque isto é sempre muito, muito flutuante. Não está, por exemplo, ainda o TikTok, e há pouco a Mafalda dizia que é uma das ferramentas que hoje em dia os miúdos mais usam. Mas o número de horas que passam a utilizar redes sociais, o número de horas que passam à frente de um ecrã, uma série de perguntas. E o que é interessante é que no final cada um responde de forma completamente anónima, isto é, o professor não tem forma de saber o que o aluno respondeu, mas no final há uma apresentação gráfica dos resultados. Isto é, nós conseguimos perceber logo o número de horas que em média os jovens passam online, conseguimos perceber qual é as ferramentas que utilizam mais, as redes sociais, quantos têm e não têm telemóvel, tudo isso é logo perceptível de forma visual e permite, aliás a nossa sugestão, e voltamos a dizer, são apenas sugestões, permite logo fazer esta discussão com os jovens, porque sem haver necessidade deles se exporem, têm ali logo matéria para conseguirem discutir, porque nós sabemos logo o número de horas e podemos começar por aí. Acham que é muito, acham que é pouco. As redes sociais, acham que esta rede social é boa, o que é que aprendem com ela, quais são os riscos da sua utilização. Então, acho que é uma das coisas, a professora Liliana talvez esteja de acordo comigo, que funciona muito bem, porque é esta individualização dos resultados que são apenas daquela turma, não são de outras turmas, são apenas daquela turma. Como é que foi a aceitação por parte dos alunos? Muito boa, eles aceitaram muito bem. Aliás, após a utilização dessa plataforma e consequente análise dos resultados, que o Daniel agora aqui acabou de falar, eu propus-lhes ainda outro desafio, foi passarem o fim de semana sem a utilização nem do telemóvel nem do computador. Eles instalaram, e foram muito receptivos a isso, instalaram nos próprios telemóveis uma aplicação para contabilizar o tempo gasto com a sua utilização, para que na semana seguinte analisássemos novamente os resultados e eles tivessem consciência que, de facto, o tempo gasto ao telemóvel era demasiado, em detrimento de outras atividades que eles podiam ter, certo, Mafalda? Claro que sim. E propunha ao Daniel e às nossas convidadas se poderíamos, na próxima semana, estar aqui a falar do mesmo tema. Pode ser, Daniel? Endereço às nossas convidadas o convite, se por elas for possível. Pela nossa parte, claro que teríamos todo o gosto. Muito bem, então marcamos encontro para a próxima semana. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.